Começando a trilha tão esperada. Primeiro que eu anunciei lá no nosso grupo do WhatsApp, não foi? Porque realmente é uma trilha, todas são importantes, faz parte de conteúdo para o crescimento e desenvolvimento de vocês pessoal e profissional e tudo mais. Porém, a trilha 4 ela se tornou importante porque é uma ferramenta, são ferramentas de avaliação e vamos combinar todos nós aqui bem pertinho, que é realmente uma das questões mais frágeis do profissional, né? Ele até olha, ele sabe que ali existe uma questão, tudo mais, ele pode mensurar uma frequência vibracional também ali que mostra para quem está mensurando com algum equipamento radiestésico que ali há uma disfunção, há um desequilíbrio, mas, como nós vimos já numa estrutura de sessão, como é que se monta um protocolo e o que significa de verdade um protocolo, nós vamos perceber ao longo das trilhas o quanto é importante ter ferramentas importantes, ferramentas necessárias na avaliação, mas mais do que isso, o que é uma avaliação? Eu vou estar apresentando para vocês, começando na melhor prática, sempre pelo começo, os princípios da avaliação especificamente integrativa, tá? E eu vou explicar o porquê. A avaliação integrativa, ela é uma metodologia, já começa a gravar essa palavra de cara, né? Que considera o ser humano como um sistema complexo, onde emoção, corpo, mente, energia, história e contexto se interrelacionam. Então, começando a explicar, muitos terapeutas integrativos com esse título, né, como terapeuta integrativo, principalmente na atualidade, confunde um pouco isso. Acha que o terapeuta integrativo é somente os profissionais que têm ali umas 5 técnicas e por isso são considerados integrativos, né? Isso é uma verdade, dentro de uma verdade maior, completa, que é essa que eu estou mostrando para vocês. Então, se intitular terapeuta integrativo não é somente a junção de técnicas. Então, a pessoa fez floral, que ela gruda na cromoterapia, que ela gruda no final de semana que ela fez psicoterapia, ela gruda na programação neurolinguística, ela vai grudando, né? Achando que esse bololô todo é um olhar integrativo. Não, são técnicas integradas. Há uma diferença, né? E eu vou mostrar passo a passo essa diferença. O que é uma avaliação de verdade integrativa que pode ser utilizado e deve ser utilizado por terapeutas holísticos, os vibracionais, os terapeutas como é, sistêmicos e pronto. A primeira, então vamos definir ali em 5 tópicos rápidos qual é a definição de uma avaliação integrativa, quais são as habilidades e o que precisa estar no dentro desse protocolo. Primeiro, observar profunda, né, todo o fenômeno apresentado pelo interagente. Então a gente vai observar primeiro tudo que nosso interagente está narrando, e, portanto, a narrativa dele. Segundo, a escuta e a interpretação das narrativas e dos padrões emocionais. Lá no terceiro, nós vamos falar que é uma leitura sistêmica das defesas psíquicas e as estratégias adaptativas. 4, análise transversal entre esses elementos todos coletados, que é uma grande dificuldade do profissional. Pegar tudo aquilo, várias pecinhas de um quebra-cabeça, juntar e fazer uma figura coerente e lógica. Quinto, uma organização do quadro integrativo, né? Vamos falar que é o nosso quadro, é o nosso quebra-cabeça, que servirá como base para a intervenção. Então, antes de ficar já introduzindo uma técnica de cara, sem essa estrutura, desse olhar da leitura da narrativa, dessa leitura sistêmica, dessa análise de estar coletando os elementos, aí você organiza o elemento, monta
o quebra-cabeça só depois que você vai aplicar a técnica, né? Essa primeira parte avaliativa, entrevista, anamnese, ela pode durar, inclusive, somente ela, exclusivamente, uma ou duas sessões até. E por vezes, em todas as sessões, nós vamos fazer aí, porque existe o feedback, que nós começamos com ele e tudo mais, certo? Então, é uma ferramenta que a gente vai estar utilizando sempre. E a avaliação integrativa, Lucila, o que que ela não é? Eu gosto sempre de falar o que uma técnica, ou uma postura, uma conduta, uma ética, o que ela não é. Então, a avaliação integrativa, essa da nossa área, não é um diagnóstico clínico, nem é psicológico e nem é médico. Mas você que de acha é isso? Eu vou explicar para vocês. É um diagnóstico, entre aspas, funcional. Eu estou usando o termo diagnóstico didaticamente, porque a palavra que tem mais conhecimento coletivo vai alcançar, todo mundo vai lembrar, né? Porque todo mundo sabe que é um diagnóstico, mas na hora de verbalizar a publicidade, na hora que nós vamos estar passando a informação, nós fazemos uma avaliação funcional. O importante é a palavra funcional. Isso tem que estar muito claro para o seu interagente e muito claro na sua publicidade. Nós vamos estar vendo como funciona o emocional, o vibracional, o comportamental do nosso interagente. Por quê? Nós temos valores de referência, gente, tanto fora quanto dentro do corpo. Fora, eu sei quando uma atividade vibracional está hiperativa ou hipoativa. Eu sei a frequência que precisa vibrar o centro energético, o plexo solar. Isso é o valor de referência. Eu sei quando isso está fora do equilíbrio, né? Então, isso eu já aprendi em várias técnicas que eu tenho, desde a cromoterapia, florais, qual é a frequência, e eu vou ter o conhecimento do corpo no seu funcionamento. Anatomia vibracional, cartologia que nós utilizamos normalmente do Oriente, né, como os meridianos, as nádees, as memórias que nós temos através dos marmas, cada um vai trabalhar com o conhecimento que tem. Fato é, eu, por exemplo, sei o quanto a frequência ou quantos batimentos precisa ter um coração perfeito. É uma frequência. Todo o nosso organismo tem frequências, né? Tanto intracelular, celular, a parte funcional, a parte de cada organismo, de cada órgão. Eu sei isso dentro da anatomia. Quando eu faço a junção do valor de referência, mais o que eu conheço do que eu estou mensurando, a frequência, né? Eu sei quando o coração está com algum tipo de arritmia, por exemplo. Eu sei quando está, quando precisa de alguma medicação, quando o médico passa, um beta-bloqueador, por exemplo, para ficar com uma frequência mais baixa. Eu sei tudo isso. Isso, de fato, não é o que faz com a nossa variação. Isso é fato. Porém, a ideia, o conceito é o mesmo. Se eu sei que todos os nossos centros vibracionais precisam estar horário, precisam estar na frequência X, na rotação Y, para estar equilibrado. Quando não, eu sei quais são as intervenções que eu tenho que fazer para equilibrar. E é assim que nós fazemos sempre uma avaliação funcional. Eu sei exatamente a função do intestino. Eu sei para que ele veio no mundo, no corpício da gente. Eu sei. Quando ele para de funcionar, né, que eu tenho a disfunção, eu tenho que ter uma intervenção para que isso volte a funcionar. Vide as pessoas que dominam isso na nossa área, né? Fitoterápicos, nutracêuticos, suplementação, chás, massagens, argilas e assim por diante, certo? Então, essa avaliação integrativa, o que que é um mapa que revela o quê? Onde o nosso interagente está naquele momento, por onde ele transita emocionalmente, nós sabemos que absolutamente tudo acaba afetando principalmente as emoções, né? Num estado, inclusive, de saúde e de patologias físicas, onde estão os bloqueios, aí cada um na sua área vai ver exatamente qual é o ponto de bloqueio
do meu interagente. É um bloqueio psíquico? Se você for da área, você vai saber o que fazer. É um bloqueio vibracional? Se você for da área, você vai saber. E assim, nós vamos, a partir dessa mensuração inicial, aonde ele está, como é que ele está emocionalmente, como é que estão aonde e qual a localização de bloqueios, você assim está próximo das portas que vão se abrir para a tua intervenção. Então, olha como é importante, antes de meter a mão no cliente, já começar de cara com uma técnica, precisa saber aonde está pisando. Isso, gente, em todas as áreas. Todas as áreas. Nós precisamos primeiro saber o estado clínico de uma pessoa para escolher as ferramentas de intervenção, né? Ah, Lucila, mas o meu pêndulo diz tudo isso. Então, reveja a sua formação. Os 5 pilares da avaliação integrativa. Então, nós vamos ter pilares, né? Essa forma didática de construção de pilares, né, que sustentam algum tipo de teoria, é importante para a fixação. Então, essa é a maneira, uma das maneiras mais fáceis da gente lembrar depois, né? Então, o primeiro o pilar que nós vamos falar, observação clínica, o quê? Ampliada. É o primeiro recurso do terapeuta. E qual é o primeiro recurso do terapeuta que nós vimos na trilha 2 e a 1, falando com outro foco, né? Colocando atenção em outras coisas. Exatamente o corpo. Antes de qualquer, mesmo o psicanalista, o psicoterapeuta, o psicólogo, quer começar bem? Comece pelo corpo. Lembra? O corpo fala antes, o corpo não mente, o corpo não vai te enganar, ele simplesmente mostra. Pronto. Então, por lógica, se é uma ferramenta mais precisa de avaliação, é o corpo do meu cliente. Eu vou deixar ele por último? Não, eu já começo por ele. Ele é o primeiro. Como assim, se ele é o primeiro? Desde o momento que o seu interagente coloca a mão na maçaneta, abre a porta, vem andando e senta, o profissional capacitado já está analisando o andar, a postura corporal, a microexpressões, a parte fisiológica, né? Se ele está muito vermelho, se ele está branco, se a boca está branca, como é que ele está, né? O corpo está me dizendo antes ele abrir a boca. Então, é uma ferramenta avaliativa extremamente precisa. Se eu estou com o interagente à minha frente com ombros curvados, eu já vou ter ali uma anotação, uma atenção, que eu posso estar lidando com uma personalidade que tenta se auto-invisibilidade, dar, né, no final. Então, é auto-invisibilidade. É a pessoa que procura ocupar, se curvar para o centro. Nós vamos ter o contrário, o famoso peito de pombo, é aquele que já chega assim, né? Com aquele peito todo assim, todo assim. Todo mundo acha que isso pode ser arrogância somente, né? Arrogância é sintoma. Arrogância não é causa. Atrás de um arrogante tem uma pessoa insegura. É uma autoproteção esse peito de pombo. Deixa comigo que eu resolvo. Isso aí é tudo uma autoproteção. A rigidez. Ah, Lucina, mas aquela cliente que senta toda retinha, coluna ereta, que fala com as mãos postas umas em cima da outra. Não, não estou falando de etiqueta, eu não estou falando de pessoas educadas, comedidas. Eu estou falando de uma rigidez que parece que o nosso cliente tem uma vassoura na coluna, que vai do cabelo, passa pela coluna e vai até o pé. É aquela tábua à sua frente. Obviamente, ele está necessitando ter controle. Algo, se ele não ficar com essa rigidez que o corpo está me mostrando, algo vai sair do controle. E para esse interagente, isso é insuportável. Vai saber o que vem, né? As cobras e lagartos que vêm a partir se ele se descontrolar. Tem uma postura corporal, que é a retração, que é o medo e a vergonha. Como é que se comporta o interagente que acabou de entrar
para uma consulta é aquele interagente ele quer ocupar menos espaço, espaço mesmo corporal no ambiente. É aquele que senta no cantinho, sabe, na cantinho da cadeira. É aquele que cruza as perninhas, vai encurvando. Não é somente ocupar menos espaço. A pessoa tem a ideia, o corpo está transmitindo para nós o seguinte: a pessoa está com medo, com vergonha. A microexpressão pode estar ligada. Se eu estou falando, ou se o meu interagente está falando de uma dor e ele está sorrindo, há uma, no mínimo uma defesa aí. Há, no mínimo, uma desconexão entre a fala e a leitura do corpo. Então, né, não está ligando o Lé com o Cré nessa história. Quando nós estamos falando de um tema específico que vai doer, que a gente sabe que é conflituoso, e o nosso interagente começa o tempo todo desviar o olhar, é para baixo, é para cima, é para a janela, é para o horizonte, eu estou falando, e ele já começa a desviar o olhar. Isso pode ser uma fuga emocional. Tensão mandibular, contenção, no mínimo, sempre contenção. Isso tem a ver com a primeira fase importante que nós da mastigação, o ato de rasgar carne, de mastigar. Então, normalmente a tensão mandibular tem a ver com a raiva. Lucila, mas isso está parecendo receitinha de bolo, minha senhora. Porque é assim sempre? Não. Não é assim sempre, e eu vou explicar o porquê. Absolutamente nenhum sintoma isolado, postura isolada, microexpressão isolada vai te dizer tudo sobre o seu cliente ou alguma avaliação. Nunca. Lembra? A avaliação integrativa, ela contém o contexto. Ela é a junção de várias pecinhas para montar o quebra-cabeça. Então, se eu, por exemplo, só na minha observação inicial eu percebo uma rigidez, que da minha leitura pode ser algum nível de controle, isso pode confirmar ou não, porque aquele ser que está à sua frente é único. Quando nós damos algumas diretrizes, passo a passo, pilares, é para o profissional ter um ponto de partida. Lembra? Aquela pessoa que está à sua frente, ela faz parte de 8 bilhões de seres humanos no planeta. Você não a conhece. Então, para nós começarmos a hipotetizar, começar a entender qual o caminho que nós temos que fazer, nós temos que ter alguns disparos técnicos, teóricos, que vão se confirmar ao longo da nossa a variação ou não, e você vai descartando. Mas isso é erro, Lucila? Não. Isso é o profissional correto, o profissional modesto, o profissional que sabe o que é o processo do outro, que você não domina e que ele domina. Ele domina a confusão, ele sabe dele. Ele nasceu, tá 24 horas com ele, ponto final. Você vai tentar avaliar tudo isso da melhor forma possível. Então, nenhum sintoma isolado, nenhuma postura isolada vai dar conta de falar que o seu cliente é assim assado, porque é assim assado, né? Nós vamos estar avaliando nesse primeiro momento, ainda no primeiro pilar, a respiração. Nós sabemos que uma respiração curta e superior, eu posso estar lidando com uma pessoa ansiosa, eu posso estar lidando com uma pessoa vigilante, né? Ela não está relaxada à sua frente, ela está à sua frente, traz esse nível de ansiedade, salvo se for um asmático. A pessoa é asmática e você acha porque ela está com a respiração curta superior, é porque com certeza ela é ansiosa. Não, ela pode ser asmática, né? Ela pode estar com um quadro respiratório naquele momento agudo e ponto final. Também é isso. Veja que pode mudar muito tudo isso. Aí eu posso também na respiração ver uma respiração muito profunda, muito pesada, né? Que venha associada a uma postura corporal.
né? Aquela pessoa que sempre olha muito mais para o centro do corpo, perto do umbigo, olhando para baixo, né? Então, isso. Aí, além disso, de estar meio caidinho, olhando para baixo, quando narra a sua dor, nós podemos avaliar também o suspiro, né? A pessoa que está triste, a pessoa que está exausta, ela tem o hábito durante a narrativa de suspirar muito, né? Então, sabe o que é? Então, nós estamos já com quatro sinais. E mesmo assim, ainda não fechamos nada, né? Nós temos também movimentos repetitivos para serem observados nesse primeiro pilar, né? Então, a gente pode ter pessoas que ficam roendo os lábios, roendo unha, mexe demais, excessivamente no cabelo, podem ser insegurança. No meu caso, eu já expliquei para vocês que é ansiedade, né? Por isso que eu normalmente dou mais aula de cabelo preso do que solto, porque é insuportável a quantidade de vezes que eu mexo no cabelo. Eu não consigo ver, imagina vocês. Então, eu consigo prender, né? Balançar muito o pé, salvo. Aí já tem que ver se a pessoa tem uma síndrome, né, das pernas inquietas, enfim, ou algo do gênero, algum transtorno e tal, mas normalmente é impaciência, ansiedade, aquela pessoa que está no teu consultório na cadeira e aquele pé nunca mais para na vida, vai a perna toda, o tempo todo. É um sinal de ansiedade? É. Pode ser, né, de pernas inquietas, pode ser alguma coisa associada já. As mãos também, né? A gente pode estar avaliando neste contexto corporal, né? Então, microexpressão, o corpo, a respiração, movimentos repetitivos, né? A pessoa toda hora esfrega demais as mãos, ela fica estalando os dedos, ela não sabe se bota no bolso, não sabe se cruza o braço, ela realmente tem uma inquietude, né? Nas mãos. Então, vocês podem avaliar aí alguma coisa relacionada a autoacolhimento, né? Então, mais uma vez, eu passei 200 mil slides à frente, né? Porque eu ainda tô nessa, mas eu vou passar aqui, tá bom, gente? Não vou regravar, não. O pilar 1 nós já passamos, já falamos do corpo todo. Então, vamos. Pronto, ok. Então, o que observar? Nós paramos nos movimentos repetitivos. Então, o que nós vamos juntar agora tudo isso? Padrões de presença, que seria, ou faz parte do corpo também. Nós vamos observar também aquele interagente que chega já pedindo desculpa. É desculpa porque levantou, é desculpa porque sentou, é desculpa porque falou alto, é desculpa porque falou baixo. A pessoa só fala, pede desculpa o tempo todo, num prazo de uma sessão. Nós vamos estar aí tentando fazer uma linha de corredor emocional, porta emocional, de uma culpa estruturante. Ela é possivelmente antiga. E aquela pessoa também que pede permissão para tudo. Permissão para isso, permissão para tomar água, permissão para ir no banheiro, permissão. É permissão o tempo todo no seu comportamento. Se ela vai até a janela respirar um ar puro, tem que pedir permissão. Nós vamos hipotetizar o quê? Aí, talvez, uma submissão comportamental. Nada como uma boa investigação para comprovar ou não, né? Então, também nós vamos observar nesses padrões de presença, que nós chamamos, né? A mesma coisa que nós já falamos, que é ocupar pouco espaço. Aquela pessoa que quer ocupar menos espaço no sofá, no ônibus, no trem, em tudo. Ela não interessa se ela tem uma poltrona enorme para ela, ela não vai se espalhar, deitar nunca, cruzar as pernas jamais, ela vai ficar no cantinho da poltrona, né? Nós podemos aí avaliar um corredor, talvez, de alta eficácia, talvez de raiz de desvalor, tá? Tudo isso eu estou aqui conversando com vocês
hipotetizando casos que não são casos reais. É coletivo o negócio aqui. Então, o pilar número 2 é a escuta multidimensional. A escuta integrativa, gente, não se limita, como nós já conversamos algumas vezes, ao que é dito. E pior, vou parar aqui para explicar uma situação que a gente vai lembrando enquanto vai gravando a aula da experiência que a gente tem e tudo mais, né? Então, muitos, principalmente psicoterapeutas, né, questionavam bastante, questionam bastante, se nós devemos ou não, de verdade, se incomodar com uma história, se ela tem todo o cheiro, pinta, cor, tudo de ser mentira. Olha, o que o interagente acabou de me contar, claramente é uma mentira. E ele conta como um fato. Eu não tenho nada a ver com isso e nem você. Por que, Lucila? Porque isso é conteúdo dele, não teu. O que nós vamos a única coisa que nós vamos analisar é o seguinte: qual o motivo, pelo qual motivo ele precisa mentir? Assim, ele mentiu quando falou da relação com o marido. Mentiu a relação econômica, mentiu em relação ao chefe, mentiu em relação ele com a filha. Por que será que houve a necessidade da mentira? Esse é o primeiro ponto. Nós trabalhamos porque é conteúdo analítico, é conteúdo. Não interessa ser factual ou não. Nós estamos lidando com uma realidade subjetiva que é do outro. É ele que sabe, porque é assim que funciona. E depois, em outros temas, de outras trilhas, a gente vai dar toda a comprovação aí sobre isso, tá? Então, pouco importa se é verdade ou se é mentira. É um conteúdo subjetivo que deve ser analisado o porquê a pessoa está tendo a necessidade de mentir. Então, essas 5 camadas simultâneas do que nós conversamos, né? A primeira é a escuta do conteúdo. Vamos dar o exemplo agora de tudo que nós falamos desse pilar 2. O que o interagente relata literalmente. O nosso interagente vai falar assim: olha, eu estou cansada de tentar. Eu já tentei de tudo. Escuta do sentir. Isso chama escuta profissional, ativa. A emoção que pode estar embutida. Fala cansada, estou cansada, já fiz de um tudo, mas está com raiva. Então não é só um cansaço aonde a pessoa dorme, refez as energias e o dia seguinte está tudo ok. Não. Estou cansada, de verdade, já fiz tudo que eu podia fazer. Ali pode ter um componente, se eu tiver uma escuta do sentir, eu posso estar abrindo esta possibilidade. A escuta do corpo, a pessoa pode estar falando, a pessoa diz: estou tranquilíssima, tudo jóia na minha vida, né? Paz e amor. E quando ela fala que está tranquila, ela está claramente nervosa, né? As mãos estão trêmulas, o rosto com sinais já de algum tipo de ansiedade, de medo, de frustração, de tristeza, mas ela diz na narrativa dela, o corpo está dizendo outra coisa e a gente também vai estar analisando, né? A escuta do campo, o não dito, o evitado, a quebra de narrativa. Exemplo, em 3, 4 sessões, eu já observei que o meu interagente, ele sempre, quando eu pergunto sobre a mãe, ele muda de assunto. Uma vez só eu perguntei, já está tudo certo? Já entendi que o problema dele é com a mãe? Não. Pode ter sido vários motivos.
uma forma de repetição, toda vez que eu pergunto, toda vez que eu faço uma intervenção que tem a ver com uma pessoa específica ou uma situação específica, o nosso interagente muda de assunto, né? E qual é a escuta do sistema quando nós temos? Vocês vão lembrar que isso é o aprofundamento da trilha um, tá? Influências familiares, que é aquela dos campos que eu falo para vocês, tá? As influências familiares. Isso vai estar na avaliação integrativa, Lucila? Lógico. Eu vou ver quais são as influências familiares, relacionais e culturais do meu interagente. Então, neste momento, eu vou estar analisando o padrão sistêmico. Exemplo, eu posso ter na narrativa da minha cliente que, quando ela me conta um comportamento ou um resultado, ela fala: com a minha mãe foi assim, com a minha avó foi assim, todas as minhas tias, né? Ali nós vamos perceber um padrão sistêmico, passados de geração em geração. Então, é multigeracional. Ali também terá a minha atenção para fazer uma bela avaliação integrativa. E o terceiro pilar, correlação de padrões. A avaliação integrativa se sustenta na habilidade do terapeuta em conectar pontos. Gente, é isso aí. Tudo isso faz parte. Você pode pegar 5% disso, nada disso, mas uma coisa é certa. Como você for trabalhar e de forma que você trabalha, você precisa, de verdade, gerar em você uma habilidade de conectar pontos. Porque só assim eu me aproximo o máximo daquele organismo que está à minha frente, que é extremamente complexo. Eu não posso achar que eu vou dar conta unicamente de uma forma para todo mundo o tempo todo, não tem como. Então, quando eu vou pegando toda a avaliação do pilar um, pilar 2, quando eu já trabalho os campos, quando eu tenho uma estrutura da sessão, tudo isso só faz sentido se você souber e tiver a habilidade de conectar os pontos, certo? Então, quais são os padrões frequentes que nós encontramos em nossos espaços de atendimento, né? As narrativas de escassez, né? Então, nós vamos escutar com muita frequência a crença de insuficiência, eu não sou capaz, eu não consigo, eu sou frágil, consequentemente, o comportamento vai junto, né? Repetição de abandono, então a rejeição, né, feridas relacionadas a abandonos precoces, ou filhos que tiveram que tomar frente de papéis, né, cresceram rápido demais, né? Também o abandono não vem somente porque minha mãe me abandonou, ela foi morar com outra pessoa, ou minha mãe me abandonou porque ela morreu, a minha mãe me abandonou porque eu sou o responsável por aquela dinâmica toda daquela família. Essa criança, né, que cresceu muito rápido, teve que se ficar, ele também tem o sentimento de rejeição, também tem o abandono, a hiperracionalização, né? Qual que é essa? É absolutamente sempre em qualquer conflito interno e qualquer conflito externo, a defesa dela é intelectualização, é a hiperracionalização. Então, eu vou racionalizar tudo, né, de uma forma extremamente poderosa. Eu vou, tudo meu é aqui na mente, é o intelecto, é aqui que funciona, porque ali é a minha defesa, ali eu escondo o que eu tenho por trás, né?
Ou pode ser desamor, desvalor, abandono, e assim como nós conversamos sobre isso, né? Irritabilidade constante. Nós vamos ter frustração crônica não expressa. Então, nesse quesito, quando a gente observa isso no nosso interagente, é importante nós temos algumas ferramentas de terapia corporal, porque uma forma muito até rápida de drenagem deste conteúdo é realmente o toque no corpo do outro, seja através de técnicas pertinentes a isso, seja a dança, seja o ritmo, seja dentro do teu próprio consultório alguma dinâmica que faça o corpo do seu cliente se movimentar, né? O psicodrama pode entrar também aí, né? Porque além de faz drenagem de duas formas, né? Então a irritabilidade constante requer drenagem. Não é a linfática, poderia ser, mas é todas as outras drenagens possíveis, né? E tem aqueles nossos clientes, né, com padrões que nós encontramos com uma certa frequência, a necessidade de agradar. Obviamente, o medo da perda de vínculo. E eu vou, lembra, a nossa primeira aula vai ser sobre autoestima terapêutica, em tempo real. E se vocês tiverem ideias, né, de alguma, com um tema bacana para nós conversarmos em tempo real, escreve no comentário, tá? Que eu vou estar levando em consideração. Se tudo caminhar bem, a nossa segunda aula vai ser sobre vínculo. E eu vou explicar o porquê, o quanto considerar a vinculação para sustentar todo o estado de saúde de uma pessoa. Toda. O grau do que ela vai passar vai ser equiparado, equivalente ao vínculo que ela tem com as pessoas. Seja com o médico, com a enfermeira, com a melhor amiga, com a mãe, com o pai, com aquela amiga de trabalho. Vínculo é quase o ar que nós respiramos. Nós, seres humanos, nós, bando mamíferos e sociais. Certo? Depois a gente vai falar isso de outra forma. Autossacrifício. Ah, meu Deus do céu, como tem, né? Crença de valor condicionado, né? Tem aquele pessoal que, se não for no autossacrifício, não entende a vida como sendo vivida. Tem que se sacrificar o tempo todo, né? Senão, até para isso virar narrativa e tudo mais, né? O autossacrifício, gente, ele isoladamente depende do comportamento da pessoa. Normalmente, não é sempre, mas normalmente o autossacrifício normalmente é um comportamento do vitimista. É muito raro não estar associado, tá? Quem se sente vítima vai estar ali, porque não sei se vocês sabem, né? Um dos maiores manipuladores é o quem se faz de vítima. Saibam disso. Padrões frequentes relacionamentos com dependência emocional. Isso é, né, gente, tá no gibi do Cebolinha e da Mônica, né? Deve estar em algum, né? Medo de solidão. E algo que pode ser pensado com muita atenção é que nós podemos estar falando de crença de desvalor. Ah, Lucília, não poderia ser desamor? Pode ser, mas em percentual, o desvalor está mais associado à dependência emocional do que vocês possam estar imaginando. Aí, Lucília, está muito bonita a história. Adorei o pilar 1, o pilar 2, mas como correlacionar tudo isso? Emoção, crença, comportamento, defesa. Essa é a fórmula, essa é a trilha de associação. Emoção, crença, comportamento, defesa. Sintoma físico,
situação emocional, história formativa. Então, peguem esses nomes todos com as setinhas e faz assim uma coisa compridinha. Isso é praticamente a estrutura da sessão. É olhar que você vai ter que fazer na sequência, porque está correlacionando a narrativa atual, o script de vida, padrões repetidos. Então, quando eu estiver falando de emoções, quando eu estiver falando de sintoma físico e quando eu estiver falando de narrativa atual. Quando eu estiver falando de emoção, eu estou caminhando para a crença que mexe no comportamento e que no frigir dos ovos, como dizia minha avó, chama-se defesa. Sintoma físico, situação emocional. Aonde eu encontro isso na história formativa? E pronto. E na narrativa, que é o script da vida do seu interagente, né? É aonde nós encontramos largamente o que? Padrões repetitivos. Por quê? É muito raro, né, uma pessoa procurar nosso trabalho estando assim super bem. Ela quer continuar bem a vida toda, então ela te procura para manutenção da saúde que ela já tem. É muito raro, né? É o nosso o ideal, mas não é isso que a gente encontra. Então, normalmente, nós vamos ter pessoas, né, com um grau de narrativa associado a algum nível de estresse. E você quer, o ser humano é assim, todos nós, eu, você, todo mundo. Você quer conhecer o padrão que está guiando aquela vida? É quando nós estamos estressados. Jogou o estresse, o padrão roda. Jogou o estresse, o padrão roda. Então, ali é uma forma de observar. Porque quando tudo está bem, tudo está bem. Quando tudo está caminhando conforme você idealizou, está tudo bem também. Nada roda. Você é feliz, está tudo ótimo. Dá alguma coisa errada. Se aí gera o estresse, obviamente roda o padrão. Não tem jeito. É um padrão e é de repetição. Possivelmente vou parar nesse exemplo para fazer a segunda parte, tá, gente? Para não passar muito e encher a paciência de vocês. Então, exemplo completo. O cliente diz: eu dou muito e recebo pouco. Emocional, frustração mais ressentimento. Crença: para ser amada, preciso me esforçar muito. Defesa: agradabilidade compulsiva. Sintoma: tensão no estômago. Histórico: infância com parentalidade condicional. Então, esse é o exemplo completo do que nós falamos nessa trilhazinha associativa, né, aonde inclui as questões de narrativa, a questão do corpo, a questão toda do pilar 2. Perfeito? Então, deixa eu ver se tem mais algum outro exemplo antes de interromper. Pronto, então eu vou começar a outra aula no pilar 4, tá? Para aí nós irmos até o final. Tá bem, gente? Até daqui a pouquinho.